Se você tem a residência fiscal nos Estados Unidos, tudo que você ganhar no Brasil, você vai declarar lá nos Estados Unidos. Só tem um detalhe importante, tem que saber se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro. Pela forma que ele perguntou, talvez ele seja estrangeiro e tem negócios aqui no Brasil. Ele vai continuar declarando lá nos Estados Unidos, porém os rendimentos que ele adquirir aqui no Brasil, ele tem que declarar lá. Quem é brasileiro, para você se tornar residente fiscal nos Estados Unidos, você precisa fazer a saída definitiva do país. Aí você muda o seu domicílio tributário do Brasil para o exterior. E aí, nesse caso, faz a declaração apenas nos Estados Unidos e deixa de lado mais ou menos a declaração. É o seu domicílio fiscal. Exatamente. Existe até certidão específica para você dizer que você é ou não é residente fiscal naquele país. É importante isso para deixar claro. Eu sempre oriento meus clientes, se vai sair do país, já sabe que vai morar lá mais de 180 dias no ano, dê a saída definitiva. Ainda numa incógnita, não, tem que se analisar caso a caso, mas é importante porque se não fizer a saída definitiva, vai gerar o conflito da Receita Federal e a IRS, que é o caso lá dos Estados Unidos, interpretar onde você tem que declarar. E aí, no final, você vai ter que declarar nas duas, e pagar imposto nas duas. E aí você vai ter que fazer uma cartinha declarando quanto você pagou num lugar e quanto você pagou no outro, para evitar a bitributação, porque não existe entre Brasil e Estados Unidos acordo de bitributação. Então aí você tem que fazer um processinho, o que você pagou nos Estados Unidos e vice-versa, para não ter que pagar duas vezes o imposto. E, Renato, é comum que as pessoas elas acabam esquecendo desse detalhe, e aí, quando estão morando em outro país, se deparam com toda essa confusão de onde vai declarar, quais são os tributos que vão declarar. É comum isso? É comum. Tem pessoas que não desconhecem a declaração, né, de saída definitiva. Existem alguns entendimentos jurídicos que, a partir do momento que você fica mais de um ano fora do país, comprovado que você não, pelo passaporte, que você não votou, você não entregando declaração no Brasil, já dá um entendimento jurídico que você não tem mais domicílio tributário fiscal no Brasil. Mas é um entendimento jurídico. Você não tem documento nenhum provando essa saída definitiva, somente o passaporte. Então, qualquer discussão que tiver a respeito pode gerar alguma dor de cabeça futura. E esse processo de pedir essa saída definitiva é um processo fácil ou um processo burocrático? Muito simples. Como é que funciona? Muito simples. É uma declaração bem simples que você faz no próprio site da Receita Federal, dizendo para que país que você vai, que data que você vai. Você guarda isso com amor e carinho, porque em qualquer momento você pode ser discutido. Exatamente, para provar que você saiu do país e não ter questionamento de omissões de declaração e tudo mais. E aí é importante, de novo, frisar. Você pode ter sua vida investida ainda no Brasil. Tem casos de pessoas que têm aluguel, de imóvel, participação de empresas, tudo. Você pode continuar, não tem problema nenhum. Porém, você tem que declarar no país onde você tem residência fiscal. Mas esse processo de solicitar a saída fiscal, você diz que é um processo simples, mas quais são os documentos que precisam ser analisados ou que precisam ser enviados? Nenhum. São só informações direto no próprio site. Ou seja, você não um processo dizer que bens que você está levando, nada não disso. dor de cabeça, né? É muito simples.